Muito bem, senhores, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. É um conteúdo tranquilo também, tá? Mas ele tem tudo a ver com geometria analítica. Então, essa aula de sistemas lineares, talvez você pense, é uma aula de sistemas lineares, é aquilo que eu vi no segundo ano. Não, eu vou fazer aqui nesse momento a junção dessas duas disciplinas, tá? Que é os sistemas lineares, junto com a intersecção de retas lá na geometria plana, tá bom? Então, envolve as duas coisas. Vamos ver então como é que funciona? Vamos lá fazer uma identificação. Essa é uma aula de matemática e suas tecnologias. Meu nome é Euler Soares. A carga horária presencial para esse assunto seria de 3 aulas, onde a gente dividiria esse tempo tanto em explicação, aula expositiva, quanto também realização de exercícios, correção dos exercícios, etc. Discussão, socialização das respostas. Muito bem, então nós vamos fazer aqui a nossa videoaula. Vai ter exercícios também com fixação que serão anexadas e que será feita a avaliação em cima disso, tá bom? Vamos direto ao assunto, vamos aumentar a tela aqui para que você possa visualizar bem. Antes da gente falar de fato mesmo, eu quero falar dos objetivos dessa aula. O objetivo da aula é encontrar a solução do sistema linear, e nesse momento eu quero falar apenas do de ordem 2, tá bom? Então, nosso primeiro objetivo é encontrar a solução do nosso sistema. Entender que essa solução ela é a intersecção de duas retas. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma interpretação geométrica, e é aqui que vai entrar a nossa geometria analítica, tá? Do terceiro ano. Verificar se um ponto ele é solução do sistema linear, é uma verificação, às vezes é útil isso para a gente. E também classificar o sistema, o que é de suma importância. Tá? Esses são nossos objetivos da aula, você vai ver que nós vamos cumprir um por um até o final desses slides que eu estou passando. Muito bem, então vamos começar. Antes eu só quero fazer mais uma recomendação, a respeito do coronavírus. Fiquem em casa, resguardem a você e a sua família, não se esqueça disso. Apesar da mídia estar divulgando isso bastante, muitas pessoas ainda a gente vê que estão saindo de casa, estão tendo atividades, estão fazendo aglomerações. Então, mais uma vez eu repito, não façam isso, ok? Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social, para que a gente possa minimizar o que está acontecendo, essa infecção, esse contágio do coronavírus, ok? Vamos lá então, pessoal, fazendo uma breve revisão a respeito de determinante de ordem 2, nós já fizemos isso em sala de aula na escola, eu já fiz isso também em outra aula aqui no YouTube e também em PDF, tá? No exercício que eu tinha passado para vocês, tudo nesse momento de aulas especiais à distância por causa do coronavírus, tá bom? Mas a gente já falou isso, então, mas vamos repetir assim mesmo. Como que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2? Simples. Nós pegamos os elementos da diagonal principal, tá? Nesse caso 5 e 8, multiplicamos eles. 5 vezes 8 dá 40. Mas ainda a gente vai fazer a multiplicação da minha diagonal secundária. Essa diagonal que eu acabei de riscar de amarelo é a minha diagonal principal, tá? Diagonal principal, 5 vezes 8 deu 40. Agora, na diagonal secundária, 10 vezes 2 dá 20. Mas lembre-se, na diagonal secundária, sempre nós temos que trocar o sinal. Então, ficou menos 20, ok? Então, pronto. 40 menos 20, nós conseguimos descobrir então que o determinante dessa matriz é 20. Vamos fazer um segundo exemplo, só para melhorar esse entendimento. Mais uma vez, eu tenho uma matriz de ordem 2. Como que eu faço esse determinante? Multiplico os elementos da diagonal principal. A minha diagonal principal aqui é 7 vezes 3, que dá 21. De novo, diagonal secundária. Toma cuidado, porque nós temos que multiplicar essa diagonal secundária
E no final disso, nós vamos trocar de sinal. Então, 9 vezes 2 dá 18. Trocando de sinal, fica menos 18. Muito bom. Então, 21 menos 18 dá o resultado nosso, que é 3. Então, pronto. Fizemos uma baita de uma revisão das últimas aulas, uma baita revisão lá dos tópicos de matemática, uma baita revisão do determinante, que é um pré-requisito para a gente resolver os sistemas. Tá? Vamos, enfim, falar a respeito dos sistemas. Lembra, um dos nossos objetivos é classificar esses sistemas. Tá? Então, vamos fazer essa classificação aí. Como que eu vou classificar esse sistema, então? Lineares e, nesse primeiro momento, sempre de ordem 2. Bora ver? Gente, nós temos uma primeira classificação que se chama SPD. Presta muita atenção nessa classificação. Esse esquema que eu montei para você aqui no meu slide, ele já traz para você a classificação, nesse caso SPD. O que significa isso? Sistema possível e determinado. Na álgebra mesmo, o que é que precisa acontecer para que esse sistema seja possível e determinado? Então, eu estou te dizendo, para que esse sistema seja possível e determinado, SPD, é necessário que a gente calcule o determinante da matriz e ela seja qualquer número, diferente de zero. Tá? E além de te dar, então, a classificação, te dá o que é necessário acontecer algebricamente, eu também estou te passando a interpretação geométrica. Nesse caso, todas as vezes que eu tiver um sistema SPD, sistema possível e determinado, eu vou ter a intersecção de retas concorrentes. E esse é o assunto da geometria analítica que a gente quer abordar, que é a intersecção de retas concorrentes. Quando eu tenho duas retas, essas retas se cruzam, elas se tocam em um ponto, eu quero saber que ponto é esse. Gente, que ponto é esse? Vai ser essa única solução do sistema. Quando você resolver o sistema, você vai encontrar um valor de x, você também vai encontrar um valor de y, e essa solução vai ser a intersecção dessas retas. Então, veja bem, se você tem retas aqui, ó, você tem uma reta R e você tem uma reta S. Muito bem. Temos um ponto de intersecção aqui, ó. Esse ponto de intersecção nós vamos denotar ele pela letra maiúscula P. E você sabe muito bem que para escrevermos as coordenadas de um ponto, nós sempre falamos em uma coordenada x e depois em uma coordenada y, que são exatamente quem? Os valores que nós vamos descobrir na minha solução do meu sistema. Tá bom? Então, mais uma vez, quando o meu sistema ele é possível e determinado, né, vou colocar um laser aqui para você acompanhar, ó, sistema possível e determinado quer dizer que o determinante dessa matriz deu diferente de zero. Euler, que determinante, que matriz é essa? Vou te mostrar no exemplo agorinha. Mas o que eu quero te dizer é que a interpretação geométrica disso é que vai ter a intersecção de duas retas concorrentes, R e S, e esse ponto de intersecção aqui, ele é a única solução desse sistema. Ficou bem entendido? Ficou claro? Então vamos prosseguir para as próximas classificações. Nós temos uma classificação que se chama SPI. O que é esse SPI? É o sistema possível e indeterminado. Professor, como assim possível e indeterminado? Gente, nós teremos agora infinitas soluções. Ele é possível de ser calculado, mas nós temos tantas soluções que nós não vamos conseguir determinar qual é a solução. Tá? Então, por isso nós dizemos que é indeterminado. São infinitas soluções. E dessa forma, seriam infinitos pontos que pertencem tanto à reta R quanto à reta S. Então, dessa forma, a gente pode chegar à conclusão que, quando nós falarmos de um sistema possível indeterminado, nós teremos infinitas soluções e, portanto, nós teremos duas retas que são retas o quê? Coincidentes. Tá bom? Duas retas coincidentes. Muito bem. Por quê? Porque elas têm infinitas soluções, elas têm infinitos pontos em comum nessas duas retas.
Professor, mas o que precisa acontecer algebricamente para esse sistema ser possível e indeterminado? Está anotado aqui. Você vai calcular o determinante da matriz e ele vai dar 0. Gente, quando o determinante de uma matriz for 0, eu te digo, isso é inconclusivo. Por quê? Porque ele pode ser tanto SPI, que é o que nós estamos falando nesse momento, quanto SI, que eu vou falar para você daqui a alguns instantes. O que você define, o que você calcula, o que você determina para que falar assim, não, eu tenho certeza que ele é SPI. Fazer uma nova conta. Essa nova conta a gente vai chamar de det de x. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. E se o resultado der igual a 0 também, ou seja, o determinante da matriz original deu 0. O determinante de x também deu 0. Então nós podemos afirmar que esse sistema ele é um sistema SPI. Tá bom? Então memoriza isso aqui, ó. Algebricamente, o que tem que acontecer? O determinante da matriz é 0 e o determinante de x também é 0. Tá bom? Para encerrar, terceira e última classificação nesse primeiro momento. Nós temos o sistema impossível. Como o próprio nome já diz, o sistema impossível é aquele sistema que não tem solução. Tá? E a sigla que nós vamos usar para esse sistema impossível é o SI, Sistema Impossível. Já que eles não têm solução, significa geometricamente que eles não têm ponto de intersecção. Se duas retas não têm ponto de intersecção, então nós podemos afirmar que essas retas, então, elas são paralelas. Ok? Essas retas serão paralelas. Muito bem. Algebricamente, o que precisa acontecer para que essas retas, então, sejam SI? Gente, precisa acontecer que o determinante da matriz seja igual a 0. Lembra que eu falei que quando o determinante é igual a 0 é inconclusivo, tá? Ele pode ser tanto SPI quanto SI, tá? Mas nós temos que fazer um novo cálculo. Para determinar se isso vai dar certo ou não, se vai ser SPI ou SI. O nome desse cálculo é determinante de x. Se o determinante de x der diferente de 0, então pronto, nós temos a conclusão de que esse sistema é impossível. Note bem, se o determinante der 0, inconclusivo. Se o det de x der igual a 0, então ele é SPI. Mas se o det de x der diferente de 0, ele já vira SI. Eu acho que a melhor maneira de você entender essa explicação é, primeiro, tendo essa tabela em vista. Segundo, é resolvendo exercício. Por isso, eu já vou colocar um exercício para que a gente possa resolver. Tá? Me acompanhe, por gentileza. Vamos ver? Classifique o sistema linear 3x menos 2y igual a 7, x menos 4y igual a menos 1, e determine a solução do sistema. Observação: quando for possível. Tá? Vai ter casos em que a gente não vai ter possibilidades, né? A gente acabou de ver que existe um sistema que se chama sistema impossível. Nesse sistema impossível não tem solução. Então, quando for um sistema SPI ou SI, você já pode parar a sua conta, não precisa. Se o sistema for SPD, aí você precisa ir até o final. Você precisa achar o valor de x e de y. Afinal de contas, ele é a solução do sistema e ele é o ponto de intersecção das duas retas. Gente, note que aqui eu tenho duas retas, duas equações de retas. Uma equação de reta R, tá? Uma equação que a gente chama inclusive de cartesiana. Nós temos uma outra equação que se chama reta S, tá? Nós queremos classificar essas duas retas, tá bom? Então vamos lá, como é que eu vou resolver? Primeira coisa que você vai fazer é calcular o determinante. O determinante dos coeficientes de x e y. Gente, quem são os coeficientes do determinante de x e y? Veja só, aqui nós temos o coeficiente 3, aqui nós temos o coeficiente 1. Gente, não tem número na frente do x, mas você sabe que é o número 1. Tá? Então, quem são os coeficientes de dx? 3 e 1. Da mesma forma, nós temos os coeficientes de y, menos 2 e menos 4. Não pode esquecer de levar o sinal. Gente, quando a gente pega esses coeficientes, então a gente montou então
uma matriz. Nós vamos calcular então o determinante dessa matriz. Vamos lá então? Olha só, como é que a gente calcula? Eu até fiz uma revisão aqui no início. Você multiplica os elementos da diagonal principal. Gente, quanto que é 3 vezes 4? 12. Mas com menos 12. Tá lá, ó, tá anotado, ó. Menos 12 é o resultado da minha diagonal principal. Mas vou fazer aqui de uma outra cor, só para ficar bem nítido mesmo o que a gente está fazendo. Eu vou fazer agora de azul claro a minha diagonal secundária. Quem é minha diagonal secundária? 1 vezes menos 2. Vamos ver quanto que dá? 1 vezes 2 é 2. Com o sinal de menos, menos 2. Mas lembre-se, toda vez que a diagonal é secundária, a gente tem que trocar de sinal. Então, aqui deu menos 2. Mas quando eu jogar aqui para a minha resposta, ela vai trocar de sinal. Vai ficar mais 2. Ok? Dessa forma, nós encontramos o nosso determinante. Gente, dá uma olhada no nosso determinante. O nosso determinante deu menos 10. Esse menos 10, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, eu já tenho uma certeza absoluta. Esse sistema, ele é o quê? Ele é SPD. Ele é um sistema possível e determinado. Tá bom? E se ele é um sistema possível e determinado, nós podemos dizer que ele tem uma única solução. Ele tem um único ponto que satisfaz as duas equações. E dessa forma, na geometria analítica, a gente conclui que existe essa intersecção entre essas duas retas. E melhor, essas duas retas elas são concorrentes. Ok? Então nós já podemos classificar, ó, essas duas retas aqui, elas são concorrentes, tá bom? Outra coisa, eu posso classificar agora o meu sistema linear, formado pela equação dessas retas, como um sistema possível e determinado. Ok, cumprimos o primeiro objetivo da nossa aula, que é classificar o sistema. E nós cumprimos também o outro objetivo da nossa aula, que era de fazer a interpretação geométrica desses resultados. Mas lembre-se, ela é SPD? Sim. Mas nós precisamos então descobrir quem são as raízes. Quem são o valor de x e de y. Vamos ver? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o det de x. Vamos devagar. O que é esse det de x? Det de x é você pegar essa mesma matriz, 3 menos 2, 1 e menos 4, e substituir. Ó, veja que eu peguei a mesma matriz, ok? A matriz dos coeficientes de x e de y. Só que agora nós vamos pegar, gente, essa coluna que é a coluna do x, e nós vamos substituir ela por quem? Pelas respostas do sistema. Cadê a resposta do sistema? A resposta do sistema original, aquele sistema que veio lá no exercício, na questão. Nós vamos pegar essas respostas aqui, ó, e colocar no lugar da minha primeira coluna, que é a coluna do x. Quer ver como é que vai ficar? Olha lá, ó. Ó como é que vai ficar. Pronto. Tiramos o 3 e o 1, colocamos o 7 e o menos 1 no lugar, que são as minhas respostas. Note que não teve alteração nenhuma na segunda coluna, tá? A segunda coluna, ela permanece aqui no det de x. Veja, era menos 2 e menos 4. Aqui continua menos 2 e menos 4, tá bom? Ok, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante disso aqui agora. Como que eu calculo o determinante mesmo? Eu multiplico os elementos da minha diagonal principal. Minha diagonal principal é 7 e menos 4. 7 vezes 4 dá 28, com menos 28. Agora, eu vou multiplicar os elementos da minha diagonal secundária. Os elementos da diagonal secundária aqui são menos 2 e menos 1. Quando eu multiplico isso, 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos dá mais. Então, quer dizer que ficou mais 2. Mas quando vem para cá, vem menos 2. Lembra que tem que trocar de sinal. Certo? Menos 28 com menos 2. Quanto que é, pessoal? Menos 30. Então, encontramos o determinante de x. Volto a repetir. O que é o determinante de x?
É trocar a coluna de x pelas respostas da equação do sistema. É trocar a coluna de x pelas respostas das equações lá do sistema. Beleza? Tá. Então, encontramos determinante de x. Nós encontramos determinante de x, menos 30. Mas o que eu quero saber de verdade é o valor de x. Eu já coloquei a resposta aqui para você. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar, então, o seu determinante de x, que é menos 30, e vai dividir por aquele primeiro determinante que nós calculamos. Então, você vai pegar menos 30, dividir por menos 10. Foi isso que eu fiz aqui, ó, tá? Menos 30 dividido por menos 10. E quanto que vai dar isso? Olha só, menos com menos dá mais. Olha o positivo bem aqui, ó. E o 30 dividido por 10, que dá 3. Então, nós concluímos que a nossa resposta para o x desse sistema é o valor 3. Muito bem. Nós achamos, então, gente, a primeira coordenada. Lembra que um ponto ele é formado pelas coordenadas x e y. X nós já temos, é o valor 3. Vamos fazer a mesma conta agora, só que para o valor de y. Então, vamos para o terceiro passo, calcular o det de y. Olha lá, tá? Terceiro passo, a mesma questão ainda, exercício número 3, mesmo sistema, só que agora, terceiro passo, nós vamos calcular o det de y. Euler, como que nós vamos calcular o determinante de y? Nós vamos pegar a matriz original, a matriz dos coeficientes das equações, tá? A mesma matriz lá de sempre. Nós vamos agora substituir, nós vamos apagar a coluna do y e nós vamos colocar quem no lugar? Nós vamos colocar as respostas das equações do sistema. Beleza? Antes nós apagamos a coluna do x, agora nós vamos apagar a coluna do y. Isso vai ser o det de y. Veja como ficou. Olha só, nós apagamos menos 2 e menos 4, que era a coluna do y, e colocamos 7 menos 1 aqui de vermelho, ó, que são as respostas da equação do sistema. Formou um novo determinante. Nós sabemos calcular esse determinante? Tranquilo. É só multiplicar os elementos da diagonal principal. 3 vezes 1 dá 3, com menos dá menos 3. E depois multiplicar os elementos da diagonal secundária. 7 vezes 1 dá 7. Mas lembra que a secundária tem que trocar de sinal. 7 vai virar menos 7. Ok. Menos 3 menos 7. É só você operar que vai dar o determinante menos 10. Ok. Nosso determinante ele é menos 10. Tá aqui, ó, nosso det de y deu menos 10. Ótimo. Mas eu tenho que pegar esse menos 10 e dividir pelo determinante original da nossa matriz. Tá? E o determinante original da nossa matriz tinha dado menos 10. Então, ficou esse menos 10 aqui de cima, ó, gente. Aqui em cima. E esse 10 aqui é o do determinante lá do primeiro passo. Então, menos 10 dividido por menos 10 dá quanto? Menos com menos é mais. Olha o mais aqui. Tá? Não precisa pôr. E 10 dividido por 10 é 1. Opa, encontramos o valor de y. Então, dessa forma, nós concluímos o nosso sistema. Nós conseguimos, então, tá, encontrar tanto o valor de x quanto o valor de y. E aí nós podemos escrever qual é a coordenada do nosso ponto. O nosso ponto P, que é a intersecção da minha reta R com a minha reta S, vai ser o ponto de coordenadas x e y. Mas quanto que vale o x? O x ele vale 3, que a gente tinha achado como resposta. E o nosso y ele vale 1. Certo? Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Nossa resposta tinha dado 3 lá no segundo passo. Vamos ver? Isso mesmo, x igual a 3. Tá? E o nosso y agora deu y igual a 1. Pronto. Esse ponto ele é quem, gente? Esse ponto ele é a intersecção dessas duas retas que você está vendo aqui, ó, geometricamente falando. Algebricamente falando, 3 e 1 ele é a solução do nosso sistema. Então veja,
Sistema linear do segundo ano. Geometria analítica e intersecção de retas no terceiro ano. Gente, na verdade, é o mesmo conteúdo. Tá? Eles estão interligados. A matemática ela se completa. Professor, eu quero fazer mais porque eu quero treinar, quero ficar bom nesse negócio. Então vamos fazer mais uma para você entender. Agora eu vou um pouquinho mais rápido porque você já entendeu a essência de como que resolve esse tipo de exercício, tá bom? Vamos lá então? Classifique mais uma vez o sistema linear, determine a solução desse sistema quando possível. O primeiro passo é a gente calcular o determinante dos coeficientes de x e y. Por isso, eu coloquei nessa matriz aqui embaixo exatamente os elementos que eu tenho lá no meu sistema. Tá? Eu tenho aqui, ó, qual é o valor que eu tenho aqui? 1 e 2 para a coluna do x. Está aqui anotado 1 e 2. Nós temos os coeficientes menos 1. Lembra que quando não tem número nenhum é porque aqui é 1. E nós temos o número mais 5. Menos 1 mais 5 são os números que estão anotados aqui no meu determinante. Ok? Tá. Já que eu tenho esse determinante pronto, então agora eu vou calcular esse determinante. Vamos lá? Como é que calculo mesmo? Diagonal principal. A gente fez isso lá na revisãozinha antes do começo da aula, aqui no comecinho da aula. Diagonal principal, 1 vezes 5, 5. Diagonal secundária, 2 vezes 1, 2. Com menos, menos 2. Mas lembra que nós precisamos trocar de sinal, portanto ficou mais 2. 5 mais 2, a gente então conclui que nosso determinante é 7. Gente, como nosso determinante é 7, 7 é um número diferente de 0, nós já podemos então classificar esse sistema. Esse sistema é um sistema possível e determinado. Se ele é um sistema possível e determinado, novamente, tá? Estou fazendo outro exemplo de sistema possível e determinado. Nós podemos concluir que é única a solução, quer dizer que nós vamos encontrar um único valor de x e um único valor de y que satisfaz esse sistema. E nós já podemos assumir com toda certeza no mundo de que nós temos então retas que são concorrentes. Atende aí, Mazão. Alô? Isso. Tudo bem. Sim. Não, tenho sim. Então, foi mal, era um telefonema da companhia aérea e a minha esposa me passou o telefone aqui, mas vamos continuar a nossa aula. Então a gente concluiu, gente, que esse sistema aqui era um sistema SPD, então nós tínhamos as respostas dele, né, que é x igual a 3. A gente está fazendo aqui, ó, o segundo passo, determinante de x. Vamos lembrar o que é esse segundo passo. Deixa eu ampliar a tela aqui novamente, só para a gente poder conseguir visualizar melhor. Fizemos o determinante deu 7, ele é diferente de 0, classificamos como SPD e então sabemos que ela tem uma intersecção entre essas retas, tem um único ponto. Beleza, fizemos o determinante aqui agora no segundo passo, olha só. Pegamos os coeficientes de x, que é 1 e 2, nós pegamos também e trocamos os coeficientes de y, que é menos 1 e 5, tá? Por quem? Por agora, os coeficientes 1 e 2, que é os coeficientes de x, ó, trocamos 1 e 2, que é os coeficientes de x, por 4 e 1, que é a resposta. Tá? Então fica igualzinho a gente fez na outra. Vamos lá, ó, vamos entender bem. Eu vou colocar o marca-texto aqui de vermelho para você ver. Ó, nós temos os coeficientes 1 e 2. Esses são os coeficientes de quem?
de x. Eu quero calcular a det de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 1 e 2 por quem? Pelas respostas do meu sistema, que é 4 e 1. E veja que nós fizemos isso. Eu troquei 1 e 2 pelo 4 e 1. Agora, e esse outro? Ficou do mesmo jeito, tá bom? O que nós temos que fazer agora? Calcular esse determinante. Vamos lá, como a gente já está craque. Diagonal principal, 4 vezes 5, 20. Diagonal secundária, 1 vezes 1 dá 1, com menos dá menos 1, só que tem que trocar de sinal, então ficou mais 1. Tá, mas beleza, 20 mais 1 dá 21. Pega esse 21, faz o mesmo que nós fizemos na outra questão. Ó, nós vamos pegar o determinante de x, que é 21, e dividir por esse determinante aqui da matriz original, que é 7. Olha aqui para você ver, ó, 21 dividido por 7, que dá quanto? X igual a 3. Então, nós encontramos a nossa primeira resposta. Já que esse sistema é SPD, ele tem solução e o x é igual a 3. Mas vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, ó, na mesma questão ainda, nós temos que calcular det de y. Tá? Então, vamos calcular o det de y. Peguei a matriz original, igualzinha ela estava. Vou tirar agora esses elementos de y e vou colocar quem no lugar? As respostas. Então, vamos lá, ó. Coloquei as respostas. Olha aqui de vermelho, 4 e 1. Muito bem. Prosseguindo, fazemos o nosso determinante. Ó, determinante que nós já estamos fera nisso já. Todo mundo já está ciente como faz. Diagonal principal. 1 vezes 1 é 1. Está aqui. Diagonal secundária. Diagonal secundária é 4 vezes 2, 8. Troca de sinal, menos 8. Então, ficou 1 menos 8. E 1 menos 8. A gente sabe, então, que vai dar o resultado de menos 7. O que a gente faz? Pega esse mesmo menos 7, olha ele aqui, e dividimos pelo determinante da matriz original, que é o det de m. E, portanto, quanto que ficou a nossa resposta, então? Y igual a menos 1. Belezinha. Encontramos agora, então, o nosso ponto. Quem é o ponto de intersecção que existe nesse sistema? O ponto de intersecção entre essas duas retas, a solução desse sistema linear vai ser o ponto de coordenadas x e y, onde x vale 3 e o nosso y vale menos 1. Pronto. Então, encontramos a nossa solução. Agora, interessantíssimo a gente fazer essa outra questão aqui, ó, porque eu já quero te mostrar. Vamos lá? Vou mais rápido nessa, tá? Olha lá, a gente já tá fera nesse negócio. Peguei os elementos da minha matriz, tá? Os coeficientes tanto de x e de y, 6, menos 10, 9, 15, 6, menos 10, 9, menos 15. Calculamos o determinante disso. Perceba que na diagonal principal aqui, ó, como sempre a gente está fazendo, ó, diagonal principal, 6 vezes 15 dá 90, com menos dá menos 90. Tá ele aqui. Agora, diagonal secundária. Diagonal secundária é 10 vezes 9, 90. Com menos, menos 90. Mas lembra que tem que trocar de sinal, então ficou mais 90. Pessoal, olha só o que aconteceu com essa questão. O determinante deu zero. Se o determinante deu zero, então nós não podemos dizer nada. Por enquanto, ela pode ser tanto SPI quanto SI. O que você vai fazer para determinar se realmente ele é SPI ou SI? É calcular o determinante de x, que a gente já vem fazendo há muito tempo também. Quem que vai ser esse det de x? É trocarmos, é tirarmos essa coluna do x, é tirarmos o 6 e o 9 e colocar quem no lugar? As respostas 8 e 12. Então vamos fazer isso? Olha lá, ó, coloquei 8 e 12 no lugar do 6 e 9. Muito bem, nós temos um novo determinante, nós temos um novo cálculo para fazer. 8 vezes 15 dá 120 e com menos, desculpa, vai dar menos 120. Tá? Tá aqui anotado para você no slide. Muito bem.
Da mesma maneira, vamos fazer a diagonal secundária. Quem vai ser a diagonal secundária? A diagonal secundária vai ser o menos 10 multiplicado pelo 12, que também dá 120 negativo, mas nós temos que trocar de sinal. Então, vai virar mais 120. Gente, menos 120 com mais 120 dá quanto? Dá 0. E se deu 0, rapaz, ó, por aquela tabela que eu te passei lá no começo, se tiver necessidade, volta lá na tabela, tá bom? Olha, det de x é esse aqui, ó, é 0. E 0 foi o determinante que tinha dado aqui atrás, ó, aqui atrás, esse de baixo. Então vamos colocar aqui de outra cor para você perceber, ó, esse roxo, ó, que tinha dado aqui no começo, é esse roxo aqui, ó, tá bom? Beleza, então 0 dividido por 0 dá o que, gente? Dá indeterminado. Por isso o nosso sistema é SPI. Você para aqui. E o que nós podemos afirmar? Já que esse sistema ele é SPI, você então tem infinitas soluções. E uma interpretação geométrica é que essas duas retas, essa reta R com essa reta S, elas são retas coincidentes. Beleza? Então tá bom. Pessoal, para fechar, nós temos o exercício número 6. Tá? Esse exercício número 6 é o mesmo princípio, tudo igual, mas você vai entender como é que funciona agora. Olha só. 1 e 2 são os meus coeficientes, tá aqui 1 e 2. 1 e 2 são meus outros coeficientes, que é os coeficientes de y, também tá aqui 1 e 2. Gente, olha que coisa interessante. Fazendo o determinante, vamos lá, daquele jeito que a gente está fazendo sempre, diagonal principal, 1 vezes 2, 2. Muito bem. Diagonal secundária, 1 vezes 2, 2. Mas tem que trocar de sinal, menos 2. Gente, de novo, quanto que deu o nosso determinante? 0. Posso falar o que disso? Não sei. Pode ser tanto SPI, quanto pode ser SI. Professor, como que eu faço para descobrir qual dos dois que é? Simples, faz o det de x. Vamos fazer o det de x agora. O que é o det de x mesmo, professor? Pega essa mesma matriz, olha lá para você ver, ó, a mesma matriz. Nós vamos substituir agora essa primeira coluna, que é a coluna do x. Afinal de contas, nós estamos falando de det de x, tá bom? Tira essa coluna do x e coloca as respostas, que para essa questão é 10 e 30. Coloquei. Temos o novo determinante. Vamos calcular como de costume. Diagonal principal, 10 vezes 2, 20. Está lá o nosso 20, aí no slide. Muito bem. Diagonal secundária. Diagonal secundária é 1 vezes 30. Mais 1 vezes 30 dá 30. Troca de sinal, menos 30. E, portanto, nós encontramos como resposta do determinante de x o valor de menos 10. Opa, pronto, descobrimos. Gente, o nosso determinante original deu 0. O nosso determinante de x deu menos 10. Esse cara é diferente de 0. Então, por isso, nós concluímos. Por aquela tabela, se precisar, volta naquela tabela. Quando o determinante é igual a 0, nada podemos concluir. Se o determinante de x der 0 de novo, ele seria SPI. Mas como ele não deu 0, então ele só pode ser o que, gente? SI. Então esse sistema ele é um sistema impossível de resolver. E se ele é um sistema impossível de resolver, gente, ele não vai ter solução. Olha aqui, eu anotei embaixo, aqui estou colocando o marca-texto. Ele não vai ter solução, tá? E se ele não tem solução, nós podemos assumir o que, gente? Que isso daqui são retas paralelas. Por quê? Porque não tem nenhum par de pontos, não tem nenhum par de coordenadas, não tem nenhum ponto que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Significa que essas duas equações, elas não têm ponto em comum. Elas não estão cruzando, elas não estão concorrentes. Beleza? Então, toda vez que ela for SI, quer dizer que essas retas são paralelas, elas não têm ponto em comum. Muito bem. Então, nós conseguimos, então, cumprir os objetivos da nossa aula. Os objetivos da nossa aula eram classificar o sistema, colocarmos
verificar a solução, né, que é essas respostas de x e y que a gente está achando, que era fazer essa interpretação de como que é a posição das retas, tanto algébrica quanto geometricamente falando. Belezinha? Objetivo cumprido. Agora a minha parte finalizou, agora é a sua vez. Qual é a sua vez? Você vai pegar os exercícios que eu estou anexando a essa atividade, a essa videoaula, tá? Os exercícios no formato PDF, você vai resolver todas essas questões para mim. A nossa avaliação ela faz parte do conjunto, tá? Videoaula, dessas atividades que eu estou colocando em PDF e pela discussão, pela socialização dessas estratégias de resolução com seus colegas, tá bom? Essa resolução dos exercícios ela deve ser entregue para mim em uma folha avulsa, tá? Para eu poder fazer a correção. E ela deve estar devidamente identificada, tá? Você vai colocar o nome da escola, data da aula, tá? O nome do aluno e a turma e o turno. Por favor, vamos nos organizar. Belezinha? Fica então essa aula para vocês. Façam um bom proveito. Assistam a aula quantas vezes forem necessárias para que você possa aprender de uma vez por todas a respeito desses dois conteúdos. Sistemas lineares do segundo ano, geometria analítica, intersecção de retas do terceiro ano. Beleza? E mais uma vez, se cuida por causa do coronavírus. Tamo junto. Até mais, hein? Valeu!